eu me formei em geografia, mas antes de me formar, quando eu ainda era estudante, eu comecei a trabalhar no DAE, e eu era secretária, certo? E lá eu tive 2 chefes que eu aprendi muito com eles. Um era que no futuro isso ia acontecer comigo, que o presidente do DAE proibiu os funcionários de pedirem as sucatas. Aí meu chefe disse que pedir era um direito inalienável do ser humano, que a pessoa que está sendo, né, daria se quisesse. Ele disse, eu posso pedir o Palácio do Planalto, se o presidente quiser dar, ele dá, se não, tudo bem. A gente vai ouvir um não, ou um sim. E aí, no futuro, isso vai acontecer comigo. Aí foi o que aconteceu. De lá, eu fui trabalhar na Teleceará, vendendo telefone. E daí o Tarcísio, meu marido, aí nessa época eu já era casada, já tinha terminado a faculdade, ele ficava insistindo para eu ir trabalhar com ele. E aí eu pedi demissão, e diziam que eu não devia me demitir, que eu, sendo exonerada, eu ia ganhar muito mais dinheiro. Eu disse, não, mas eu não acho correto, sou eu que estou querendo sair. E foi a minha sorte. Eu pedi a demissão, fui trabalhar com meu marido, as coisas ficaram difíceis lá, e eu pedi para me readmitirem. Como eu não tinha pedido para me exonerarem, eu fui readmitida. E lá houve um concurso interno, isso aí é que fez toda a diferença, para programador. Como eu tinha feito geografia e tinha dado estatística, e sempre gostei muito de matemática, e daí a informática caiu assim como uma luva. Eu me apaixonei. Então, eu trabalhava e sendo muito feliz com essa nova tarefa na Teleceará. Daí, no futuro, meu marido continuou insistindo, eu fui trabalhar com ele. E aí, eu inseri a informática, assim, ainda naquele tempo era 4 Pro, etc. Trabalhando com ele, tem coisa, eu digo muito, Lázaro, que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O meu marido queria que eu tomasse alguma atitude determinada na loja de material de construção. E eu era contra, eu achava que não era, o caminho não era aquele. Aí ele disse, eu não sei o que é que você está fazendo aqui. E eu disse para ele, eu também não sei. Eu trabalhava só em expediente, eu sempre fui muito mãe, então à tarde eu ficava com os filhos. Na Teleceará, não. Quando eu trabalhava com ele, eu trabalhava só no expediente. Daí eu não nasci para ficar o dia todo em casa, os meninos na aula. Então eu saí de lá e fiz um curso de informática me atualizando. Então passei um ano fazendo esse curso, né? Então, quando voltei depois de um ano, voltei a trabalhar com ele. E ele era muito empreendedor. Ele, quando eu conheci, ele tinha uma fábrica de mosaicos. Quando eu o conheci, quando eu namorei com ele, era uma fábrica de mosaicos. Depois ele fechou, e o pai dele é que tinha loja de material de construção. Ele era sócio do pai dele. Mas o pai dele começou a ter problema de saúde e ele assumiu a loja de material de construção. Os irmãos, um montou um outro negócio, e aí ele que ficou à frente. O pai confiava muito nele. E daí ele abriu outras lojas, colocou uma fábrica de tinta em São Paulo, em Guarulhos, né? E também aqui também no Ceará, ele colocou uma fábrica de tinta e de fibra de vidro, para você ter ideia de como ele era empreendedor. Mas o sonho dele era cerâmica, e ele acabou comprando cerâmica lá em Mafra, Santa Catarina, e ele esmaltava aqui, chamava até Vila Velha. E daí também a primeira foi Pisonó, e daí ele monta essa fábrica no Distrito Industrial de Maracanaú, né? Com gás canalizado já e tudo. Em 90 ele fundou, em 91 ele começou a produzir 120 mil metros, em 93 ele ampliou, em 94 ele morreu de um ataque cardíaco fulminante. E ele costumava dizer, Ana, tu é dona da fábrica, porque eu era sócia dele, não tinha ideia, eu era sócia dele. Eu podia assinar em conjunto ou separadamente. Eu dizia, eu não nasci para ser dona, eu nasci para ser empregada. Quando ele morreu, eu fiquei muito preocupada, que 2 irmãs dele trabalhavam com ele. Eu também trabalhava com ele, e tinha 80 funcionários. Então, são 3 turnos. Eu me reuni com os funcionários, e eu chorando, eu disse para eles, vocês não vão ficar órfãos, eu vou continuar o sonho do meu marido. E no começo, Lázaro, foi muito difícil,
pela minha inexperiência, eu era muito inexperiente. Então, eu sofri muito, eu fui muito enganada, mas muito enganada mesmo. Para você ter ideia, ele morreu em 94. Em 2000, olha, eu fui a Cefaz pedir para parcelar um imposto, eu fui na Receita Federal, eu detesto o dever, eu fui na fornecedor de caixa de papelão, porque eu nunca admiti dever a alguém, entende? Então, isso me deixava muito triste. O Felipe já trabalhava comigo. A empresa foi crescendo, a gente hoje está indo para a 8ª linha de produção. A Mariana ainda fazia faculdade, né? E em 2000 eu cheguei ao fundo do poço. Eu fui para a feira de cerâmica na Itália. Eu não podia viajar para passear. Os funcionários não iriam entender que eu estava atrasando o salário deles, dando cesta básica, antecipando. E aí eu fui. E isso deu uma guinada muito grande, essa minha ida para essa feira, que é a Tecnargila e a Jersai, né? E daí em diante, Lázaro, eu não vou me estender, mas daí em diante eu comecei a ter um rumo diferente, a tomar atitudes, a prestar muita atenção, e realmente a fábrica deu um salto. Em 2002, nós saímos do vermelho, e em 2003 eu paguei 900 mil de recurso próprio, quando eu paguei 450 mil comprando uma moagem, de 900 mil, quando eu paguei 450 mil a Manfredini de Queque, a moagem estava já montada, que foi a primeira ampliação que nós fizemos e que aconteceu em 2004. E a produção, pelas atitudes que eu tomei, eu comecei a premiar os funcionários, viu? Caso a produção chegasse a um patamar factível, que já tinha acontecido, eles ganhavam cesta básica numa linha. Na outra linha, eles ganhavam outra cesta básica. Se não faltasse, ganhavam a terceira cesta. Às vezes, eles levavam 3 cestas básicas para casa, imagine. Hoje é o cartão alimentação, hoje ainda acontece essa premiação. E também algumas outras coisas, me disseram que a argila molhada, a produção caía, então eu pedi à pessoa que transportava a argila, que é a história eu posso pedir. O Felipe disse, mamãe, não peça, que ele não vai fazer. Nós estávamos devendo, era um cara só que tinha vários caminhões e que transportava argila. Eu disse, seu Chaguinha, se eu crescer, o senhor cresce? Ele disse, é verdade. Então, para eu crescer, o senhor tem que trazer argila da época que não chove. Eu não tinha galpão ainda. Aí o senhor traz no segundo semestre, porque aqui no Nordeste chove no primeiro semestre. Então, hoje está um dia de chuva aqui. Então, eu disse a ele, o senhor traz 2 quantidades suficientes para a produção, uma do mês e a outra eu lhe pago no mês e a outra eu lhe pago em janeiro, o senhor não vai trazer em janeiro. Aí o Felipe disse que eu não fizesse essa proposta, que estava passando aquele filme Proposta Indecente. Ele disse que isso era uma proposta indecente. Aí eu disse, Felipe, eu aprendi com o chefe meu que pedir é um direito inalienável do ser humano. Se ele puder fazer, seu Chaguinha, se eu crescer, o senhor cresce, tá. Dona Ana, eu topo. Ele fez a produção, que era 260 mil que tinha dado, no ano seguinte, 2002, deu 280. Isso sem investir em equipamento. Em 2003, 290. Em 2004, 300 mil metros. Você sabe o que é 40 mil metros a mais por mês? E foi desse jeito que nós saímos do vermelho. Também a questão do gerente comercial que tinha na fábrica, que tinha esquema com loja e que vendia com preço muito baixo, e eu aumentei o preço, tínhamos o popular, quem me deu a dica para não fazer mais popular foi o Zé Nilson da Elizabeth, meu grande amigo, porque eu sendo entrevistada na revista Cerâmica, não sei se foi na sua ou naquela outra, aí eu disse que era fã da Elizabeth por ser uma fábrica nordestina e que tinha crescido muito. Pronto, ganhei ele, e ele disse, Dona Ana, faça só comercial e o extra, não faça popular. Aí eu eliminei o popular. Então, foram coisas que aconteceram, sabe, Lázaro? O acaso me protegeu. Outra coisa que aconteceu, que eu acho importante falar para você, a Mariana não trabalhava na fábrica, mas ela se preocupava muito, né? Porque ela via a preocupação minha e do Felipe, né?
ela via isso. Inclusive, eu cheguei a pedir dinheiro emprestado a ela, que o pai deixou seguro para ela. E eu nunca vou esquecer na minha vida, e toda a vida me emociona. Ela me emprestou a primeira vez, eu dei vários cheques a ela, os cheques não eram descontados. Aí eu precisei de novo para pagar a folha. Eu disse, eu vou ligar para a Mariana. Eu tenho certeza que eu sei o que eu vou ouvir. Mãe, não acredito que tu ainda vai botar dinheiro nessa fábrica. Eu estava devendo a ela e pedi mais dinheiro. Sabe o que eu ouvi? Mãe, eu chego já aí para assinar o cheque. Deu para entender como é que se faz uma sucessão? Foi dessa forma, eles passaram por tudo que eu passei, você está entendendo? E aí o crescimento veio junto, eu e eles, que eu sou grata demais a eles. Hoje, eu digo para os funcionários, gente, eu já posso morrer ou me aposentar, mas eu não pretendo fazer nenhuma dessas duas coisas, eu amo trabalhar. E também com os funcionários, eu dizia a eles, no dia que der lucro, vocês vão ter participação no lucro. Lázaro, desde 2002, os funcionários da Servaz têm participação no lucro. E também eu dizia, plano de saúde. Aí eu fiz plano de saúde para eles. Quando a coisa melhorou, eu digo, no dia que melhorar, eu faço para os dependentes de vocês. Fiz o plano. Eu tenho 1000 amigos na fábrica. 1000 amigos. Eu me sinto muito bem lá. Isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque o que me move não é o dinheiro, sabe? Eu fico feliz em ver os funcionários crescendo. Um que se aposentou agora mostrou a casa dele, o carro dele. Ele era do tempo do Tarcísio, trabalhava na moagem. Ele ainda disse assim, sim, a gente tem serviço de odontologia. Ele não tinha dente, ficou com os dentes belíssimos dele. Aí ele disse que, no depoimento que ele fez, quando ele se aposentou, ele disse, as minhas 3 filhas estão formadas, graças a Serbras. Você está entendendo? Para mim, isso é tudo. Ver as pessoas crescerem, dar uma educação melhor para os filhos, para mim isso faz toda a diferença. Eu quero que você me fale um pouco, Ana, exatamente sobre isso. A dimensão, eu não quero entrar nesse negócio de comunismo, esquerda, direita. Você falou isso aí, eu esqueci de lhe contar uma coisa que tem a ver com a política, mas é uma coisa leve, vou te dizer. E a sorte que eu tenho, é impressionante a sorte que é porque o acaso, aquela música, eu digo que a minha música, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Olha só a coincidência. Quando ele fala em arquitetura, eu disse para ele, eu tenho 2 filhas. Uma é arquiteta, outra ela faz arquitetura. Aí ele diz assim, esta que faz arquitetura, faz na Federal, na Unifor, falei para ele, faz na Federal. Aí ele, não me diga que a senhora é a mãe da Mariana Mota. No avião eu me encontro com esse homem, espere, está pensando, terminou aí? Aí ele me dá o cartão dele, e eu dou meu cartão para ele. Ele ia, aí eu contei para ele a história da fábrica, disse que tinha me separado, eu disse, ela está querendo me arranjar um namorado, mas eu disse para ele, mas eu ainda me encontro com aquele que eu encontro lá no Rio, quando eu vou ao Rio, eu me encontro com ele. Então, aí ele disse, por isso você está tão feliz? Eu disse para ele, aí nisso, Lázaro, ele pega e me dá o cartão, ele vai para Brasília. E eu fui para o Rio. Janeiro, isso foi em novembro. Janeiro, eu leio da Folha de São Paulo. Esse cara foi cotado para ser o presidente do Banco do Nordeste. Aí eu me encontro com ele no meio do ano, de 2003, no aeroporto de novo. Aí disse, como é que vai a fábrica? Eu disse, vai tão bem. Inclusive, eu estou tirando financiamento em 4 bancos. Aí ele disse assim, por que você não tira no Banco do Nordeste? Eu digo, porque uma vez eu fui tirar, há muito tempo atrás, eu fui tirar um financiamento no Banco do Nordeste, sabe? Porque eu vi do superintendente, ele disse desse jeito para mim, cerâmica e merda, para mim é a mesma coisa. Sabe, foi o que eu fiz? Tirei o dinheiro do banco, eu não trabalho mais com o Banco do Nordeste, foi quando ele disse, você não precisa trabalhar com o Banco do Nordeste para tirar financiamento, não. Aí eu falei com o Felipe, que é o financeiro, o Felipe, mamãe, claro, vamos tentar. Aí ele me convida para reunir. Eu fui recebida na presidência do banco, com a diretoria do banco, todinha. E eu contei a história da fábrica. Agora recente, a gente vai precisar ampliar. E o Felipe é quem trata de tudo, eu não sei de nada. Aí o Felipe, mãe, eu vou ter que ir no Banco Nordeste, porque não é mais esse cara, não é mais o presidente, faz tempo isso. Aí disse, mãe, eu vou ter que ir no Banco Nordeste, e é com o presidente agora, o Ricardo Rolim, mãe. Vamos comigo? Eu disse, Felipe, para quê? Tu é que está tratando tudo. Não, mãe, vamos comigo. Quando eu cheguei lá, que o presidente do banco me viu, sabe o que eu disse?
eu tenho uma admiração enorme pela senhora. Sabe por quê? Pago em dia, a vida toda, tirei vários financiamentos, nunca atrasei, deu para entender o que faz a diferença. Mas não é o acaso, como é que eu conheço o cara numa viagem de avião? É aquela história, né, Ana? Eu acredito muito na sorte. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? É É bem verdade. por aí Mas é mesmo. porque eu faço numa tranquilidade, entendeu? Assim, com bom humor. E aí eu acho que as coisas dão certo. O que eu queria, exatamente o que eu estava te falando, que eu gostaria de ver um depoimentozinho seu sobre essa parte social, é isso que eu disse, sem entrarmos em questões de partido político ou não, Certo. mas você é uma capitalista com alma, né? Vamos dizer assim, sei lá. Não deixa de ser, é verdade. É como François Mitterrand falava, né? Quer dizer, ele é um socialista, mas isso não impede que você entenda que o trabalho é tão importante quanto o capital. Quer dizer, é as duas coisas, a união É isso. virtuosa dessas duas coisas que faz a diferença. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa visão que você tem para fazer a empresa prosperar e tal. Quer dizer, como é que você estabelece tuas linhas de parceria com todo o entorno? Quer dizer, Olha, com funcionários, fornecedores, etc. eu acho também, Lázaro, que tem a ver com a ética. Eu vou te dizer uma coisa que aconteceu uma vez. Esse negócio de aumento dos funcionários, aqui não tem, porque só tem a minha fábrica. Então, é uma federação, não é um sindicato, exatamente, certo? Federação. Então, na época do aumento, há muito tempo atrás, o cara me procurou da federação para combinar o aumento, né, que estava na época e tudo. Ele me pediu 14%, eu dei 14% na época. Sendo assim, as pessoas que ganhavam menos iam ganhar mais. E as pessoas que ganhavam mais, ganhavam mais. A minha formação é porque eu tenho uma amiga que ela é médica lá no Rio. Nos meus 70 anos, ela fez um cartão para mim, ela disse que eu nunca mudei. Eu sempre fui a pessoa, quer dizer, com as mesmas ideias. Eu respeito quem pensa diferente de mim, mas eu acho que eu me preocupando com essa parte social dos funcionários, que, olha, eu não conto a você quantos funcionários, no passado, eram menos funcionários, né? Que queriam fazer a faculdade e a fábrica pagava integralmente. Sabe o que é que eu ouço muito? Não, a gente não faz isso não, porque fazem a faculdade e depois vão embora. É dinheiro jogado fora. Essas pessoas estão conosco até hoje, formadas pela faculdade particular. Você entende? Hoje, não é muita gente, então, hoje a gente paga 50% da faculdade. Mas desde que aquela faculdade tem relação com o trabalho que ele executa na fábrica. Entende, né? Então, é uma visão social, sabe? É querer um mundo melhor. Eu acho que você viver num mundo onde você não tem... Tem uma poesia do Bertolt Brecht que eu amo. Como hei de comer se o que eu como falta quem tem fome? Como hei de beber se o que eu bebo falta quem tem sede? Contudo, eu como e bebo. Mas é um mundo terrível. Você vê pessoas morrendo de fome. Eu queria um mundo melhor. Não importa ser capitalista, mas eu gostaria do mundo melhor. Bacana, Ana. Eu vi o discurso do Biden agora. Foi a coisa mais linda que ele disse. Então, que as grandes fortunas paguem mais imposto e que os menos favorecidos tenham direito a uma faculdade de graça, tenham direito a colégio de graça. Você entende? Ele falou isso. Duas mulheres, ele levou duas mulheres, porque eu tenho uma visão sobre mulher e homem, e eu vivenciei isso. Até a culpa é nossa, nós mulheres. Hoje, mesmo hoje, as mulheres educam os filhos, as mulheres educam as mulheres para ser dona de casa, para brincar de boneca, e educam os homens para jogar de bola, de carro, entende? Então, nós mulheres, quando casamos, eu fui mais mãe do que mulher. Então, a mulher que tem que ver se... Eu tenho certeza que você...
se o filho tomou vacina, se fez o dever de casa, se foi ao médico, dentista, como é que está a situação do filho. Então, a mãe é obrigada a prestar mais atenção. Então, o fato de eu ter prestado mais atenção na fábrica é que fez toda a diferença. Você está entendendo? Prestar atenção. Só isso. É verdade. Por falar nisso, como é que é a relação com os filhos e o que você enxerga aí para frente? É o seguinte, o Felipe, há muito tempo atrás, a gente arranjou um contador que diziam que era o contador. Mas a minha experiência é que aí eu botei o contador como financeiro, e aí eu peguei, no momento que foi alguma coisa para a Secretaria da Fazenda, eu peguei que ele tinha alguns esquemas, certo? E aí eu cheguei para o Felipe e disse, Felipe, você vai ser o financeiro da fábrica. E o contador, eu pedi um aluno de escola de contabilidade, que não tivesse vícios, entendeu? E deixei o outro contador, por enquanto, no cargo, porque não podia. O outro não era formado. Paguei cursos e mais cursos para aquele estudante de contabilidade. Quando ele estava preparado, eu disse para ele, eu disse a ele assim, no dia que você se sentir seguro, me avisa que você vai assumir a contabilidade. Ele assumiu, eu demiti o outro da maior classe. Não disse que tinha visto, que ele tinha mal feito, não. Demiti. Então, assim, gerenciamento dessa forma. Aí cheguei para o Felipe, o Felipe se encaixou mais do que você pode imaginar no lugar que ele está, como financeiro. Ele tem feito coisas que eu fico de queixo caído. Uma grande firma que ficou devendo a gente, a atitude que ele tomou, como ele levou a história, foi de uma sabedoria, você não tem ideia. A Mariana, ela trabalhou no comercial. Eu vou te dizer uma coisa, tu vai rir também. Quando o Tarcísio morreu, logo depois que ele morreu, eu sendo fiscalizado por um fiscal da Fazenda. O nome do nosso produto era Topázio. Aí o fiscal disse para mim assim, dona Ana, sabe o que é que dizem do seu produto por aí? Falei, não sei não, que ele não aguenta 2 forrós. O esmalte saía todinho. E era verdade. Então, a Mariana ficou na área, quando ela entrou, ficou na área comercial. Então, ela é quem recebia as reclamações. Lázaro, ela foi atrás da qualidade, mas ela foi de uma forma que você não tem ideia. E aí a gente resolveu fazer o porcelanato Cerbrais, que foi a melhor coisa que a gente fez, porque hoje o nosso porcelanato é realmente assim muito bom, assim, é uma boa referência, e acabou que hoje a gente até no nosso marketing, a gente só fala do porcelanato, a cerâmica meio que pega uma carona aí nesse porcelanato. E ela foi brilhante. Ela está na área industrial e ela é brilhante. Foi ela que inventou de fazer telha na época que as vendas caíram, para poder diversificar. Depois a telha não fez mais telha porque estava faltando cerâmica. Foi ela que inventou fazer porcelanato. E ela é brilhante. E a Tiziana é aquela pessoa que ela é agregadora. Por exemplo, se eu tiver com raiva do Felipe, se eu for reclamar, ela, mamãe, não é assim. Também é assim. Ela procura melhorar. Com a Tiziana, com a Mariana, mesma coisa. Ela agrega, então a administração é dela na fábrica. E outra, ela é que você não vai acreditar, porque não parece, ela é tranquila. Ela é responsável por toda a ampliação da fábrica. Imagine. E aí eu vim em 2003, nós fizemos os projetos de ampliação e foram muitas obras. A maior ampliação foi essa primeira, porque não tinha instalação de combate a incêndio, não tinha instalações industriais assim, de tratamento de água, pavimentação, arruamento, não tinha nada, pátio de caminhão, não tinha nada, era tudo assim, terra batida. E aí foi um projeto grande mesmo, acho que a maior ampliação foi essa primeira que a gente fez. Por toda a ampliação da fábrica, todas as obras, são 85 mil metros quadrados, talvez seja até mais hoje. E ela está ampliando agora, nesse exato momento. Vocês têm as obras não só da ampliação da fábrica, mas todos aqueles projetos de tratamento de efluente, do biogás e tudo mais. Isso aí... Lázaro, você já ouviu falar no Beach Park aqui, não já? No Beach Park? Já estive. Beach Park. Eu fui convidada pelo Beach Park
para falar sobre a questão ambiental na fábrica. Eu acho que entre nós três, assim, uma situação tão positiva que eu brinco, sabe, Lázaro, que até Freud não explica a gente, porque trabalhamos juntos, né, assim, intensamente juntos, porque a gente se desentende pouquíssimo. E quando existem os desentendimentos, são resolvidos logo, porque a gente entende que alguém tem que abrir mão e muitas vezes todos abrem mão em algum momento, tá entendendo? E a gente tenta fazer isso do Benjamin, que é chegar num consenso, saber que existem as opiniões diferentes, mas quem tem opinião diferente convence os outros. E assim tem dado certo, e eu acho que eu acho que vamos continuar assim. Eu acho que a gente está pensando agora também acho. nas futuras gerações. A Tiziana já tem uma filha de 28 anos que trabalha com a gente. A Bebel. Brincando, verdade? E a Bebel já trabalha com a gente. E aí, há 7 anos ela trabalha aqui. Desde os 21? Tenho os meus filhos, os filhos do Felipe, que a gente estava até falando um tempo desse, de que o Reinaldo, né, que é o do industrial, que a gente vai colocar esses meninos para trabalharem desde os 14 anos aqui no chão de fábrica, enfim, mas que a gente tem que realmente pensar nisso, porque uma coisa são os irmãos, outra coisa são os primos, né, o futuro aí a gente tem que desenvolver melhor essa questão da sucessão, mas eu acho que nessa geração nossa, eu acho que a nossa fórmula é muito boa, eu sou muito feliz. Eu também acho totalmente isso, eu acho que os três juntos têm a força que tem. Sei, mas a visão de vocês, vamos dizer, pensando aqui há 20 anos, vai ser o quê? Um triunvirato que vai comandar a Cerbras? Vão ser os três juntos? Sim. Sim. É isso que vocês estão desenhando hoje, né? O Felipe não falou nada, ele só está olhando aqui. Não, é exatamente isso. É o que a Mariana falou, é exatamente isso. Eu acho que o modelo de gestão já está definido. Eu sou assim, grata às pessoas que trabalham nesse setor, porque eu devo muito a eles. Assim, o João Oscar Bergstrom me convidou anos e anos e anos, porque eu vi uma entrevista dele na revista Cerâmica. Você vê, eu acho muito importante a gente se informar, sabe? E é o conselho que eu dou, assim, para a gente sempre estar informado. Aí eu vi uma entrevista dele muitos anos atrás e eu pedi o telefone dele, liguei para ele e elogiei, porque ele disse que muita gente deve sentir isso, empresário, que eu senti isso na pele, que às vezes nós somos tratados como bandidos. Ele disse isso e eu me senti tratada como bandido uma vez. Quando o Tarcísio morreu, teve um momento que eu fui tratada como bandido, certo? E aí eu liguei para ele para dizer que realmente ele tinha razão, que isso acontecia. Então, eu acho assim, que nós... Eu tenho uma frase, estão espalhando aqui, não sei se no Brasil todo, mas é um símbolo, aquele quadradinho assim, que eu não sei como é o nome, assim, vai dar certo. E vai dar certo. Então, a gente tem que ter muita calma nesse momento, certo? Tem que ter muita sabedoria para poder enfrentar esse momento que não está sendo fácil, com familiares tendo Covid, perdendo pessoas queridas, amigos queridos. É um momento muito difícil, mas eu peço assim que tenham fé, que tenham coragem e que tenham, assim, sempre achando que vai dar certo, sempre sendo otimista. A palavra é essa. Sejam otimistas e procurem trabalhar conjuntamente, dando a mão ao outro. Eu amo o meu setor. Eu só tenho palavras para agradecer ao Dátila, seu Geraldo Dátila, a Esté, minha amiga, né? O Zé Nilson, que morreu, era meu grande amigo, certo? Então, é um mundo assim que eu amo, sabe? E que eu espero que todos consigam sair desse momento, que eu sei que é difícil, que nós estamos passando.